Olá, estamos iniciando Folha na TV, pela TV com Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil de pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato à Prefeitura de Maceió pelo Partido Avante, Ricardinho Santa Rita. Ricardinho, seja bem-vindo. Muito obrigado, Cícero Filho, pelo espaço, pela sua acolhida e principalmente pela oportunidade da TV Maceió de podermos expor nossas ideias, debater propostas, temas e dialogar com a sociedade, que é a nossa principal função como agente político. Ricardinho, o que motivou a sua pré-candidatura, né, e que grupo lhe apoia nesse projeto? Pois é, Cícero, o que acontece? Eu já vinha num diálogo com o Partido Avante há muito tempo, só que eu estava relutando em não me filiar a partido político nenhum e fazer o exercício político até o momento que fosse oportuno. O Avante tem uma ferramenta de inteligência artificial que busca, principalmente nas redes sociais e nos sites e blogs, personalidades que tenham um perfil que possa se adequar a essa nova ordem que a política exige. Pessoas com capacidade técnica, com habilidade política, mas que falem de problema, apontando a solução. E eu tenho usado muito isso, tenho escrito artigos em blogs, em revistas, tenho dialogado através das minhas redes sociais sobre pautas urbanas. Eu ultimamente tenho estudado muito sobre planejamento urbano, cidades inteligentes, e aí me identificaram. O presidente nacional do partido veio a Maceió ainda em agosto, teve uma conversa comigo e as coisas foram acontecendo até que esse início de janeiro, no dia 11 de janeiro, ele veio, o presidente nacional, nos lançando como uma opção do Avante para qualificar o debate em torno de Maceió, dos problemas, das soluções, para a gente enfrentar os desafios da nossa cidade e da sociedade. Você não tinha, então, uma ligação com o Avante? É algo mais recente. Você tem, eu acho que um histórico, inclusive, de militância junto ao MDB, não é isso? Isso, fui filiado ao MDB durante 15 anos. Quando me filiei ainda nos 18 anos de idade, meu pai, ele presidia o diretório a nível estadual. Foi na época da transição do então Djalma Falcão, ficou meu pai um período, depois o senador Renan Calheiros. E durante 15 anos fiquei no MDB, participei de algumas campanhas do partido e decidi há 2 anos me desfiliar e ficar mais livre. Eu fui exercer uma função empresarial que para mim era importante estar desfiliado e aí fiquei meio que no stand-by. Com a aproximação agora desse pleito de 2020, o Avante me propôs uma coisa que eu gosto muito, que é a educação política. A gente tem uma ferramenta no partido que chama-se Qualifica Avante. Todos os filiados, todos os membros do partido irão ter uma ferramenta de ensino à distância para a gente poder qualificar. Não adianta ser candidato por ser, achar que quer ganhar a eleição, vou disputar a eleição. Nós queremos qualificar, capacitar e propor à sociedade temas e pautas de qualificação política, porque gestão pública é algo que o brasileiro já sabe que não pode se brincar mais. Você vem falando do tema cidade inteligente. O que seria a cidade inteligente? Pois é, cidade inteligente primeiro é feita de gente, é a gente conseguir resolver os problemas cotidianos. Muita gente confunde, acha que a cidade inteligente é aquela conectada. A história da internet, dessa camada de tecnologias, ela vem depois. A tecnologia, na verdade, é uma ferramenta. A cidade inteligente é quando a gestão se faz presente para que, como você mesmo fala várias vezes, não existe salvador da pátria. Não existe quem vai resolver os problemas no estalar de dedos. A gente precisa de gestão. E a cidade inteligente é aquela em que os gestores possuem um planejamento estratégico para tentar usar o mínimo possível do orçamento, tentar não... A expressão leva a esse entendimento, né, Ricardinho? Exato. Cidade, eu confesso que é a primeira vez que eu vi, leva a esse entendimento, né, de algo conectado, algo ligado à internet, né? Isso, as pessoas acham que a cidade inteligente é somente aquela que todo mundo vai estar usando aplicativo para poder pegar ônibus, para poder marcar uma consulta. Isso também. A ferramenta é para facilitar a vida das pessoas. Mas primeiro precisa ter a consulta, né? A primeira, exatamente, precisa ter a consulta popular, a gente precisa fazer com que a sociedade se engaje. As redes sociais, o celular hoje em dia faz com que a gente horizontalize a relação da gestão com o cidadão. Então a cidade inteligente primeiro é colocar as pessoas para pensarem juntos soluções para as cidades. Você já teve ligações estreitas com o JHC, que é pré-candidato também. O eleitorado que deseja o novo na política é o mesmo seu e do João Caldas? Pois é, a gente tem essa discussão do novo e da velha política. Eu prefiro falar da boa política.
Nesse momento, a gente está falando sobre problemas urbanos. A eleição de 2020 vai estar em questão o problema de coleta de lixo, o sistema de saúde público, o sistema de transporte público, que agora está em grande pauta, o saneamento básico, a importância de melhorarmos a educação. E agora a discussão é sobre gestão. Então, eu acredito que todos os pré-candidatos, e até faço às vezes para o próprio Cícero Filho, que é pré-candidato do PCdoB, um quadro valoroso, de uma biografia fantástica, que hoje tem militado na boa política, então eu faço às vezes para isso, Cícero. Nós precisamos, na verdade, discutir temas, pautas, debates, e o JHC como pré-candidato, a gente tem o nosso ex-governador Ronaldo Lessa como pré-candidato, o deputado Davi Davino, a possibilidade do Procurador-Geral de Justiça, Alfredo Gaspar. Acredito eu. Mas você vê um ponto de interseção nesse eleitorado, seu e do JHC? Não sei. Como eu me tornei essa semana uma novidade, que fui lançado pré-candidato a prefeito, muita gente muito próxima a mim não sabia, não fazia ideia que eu seria candidato. Então, como hoje sou pré-candidato a prefeito, mais à frente podemos medir. O que eu, na verdade, quero é dialogar e discutir pautas com a sociedade, falar sobre territórios, ir nos bairros, falar sobre demografia com mulheres, com jovens, com as classes sindicais, principalmente, fazer com que todas as camadas da sociedade possam interagir. Então, o deputado JHC, como pré-candidato, tem uma questão legítima e acredito que a gente vai dialogar muito, todos nós pré-candidatos, sobre os problemas de Maceió para resolver isso. Eu vou votar essa questão de novo, Ricardinho, porque realmente é algo recorrente. Ultimamente, vários candidatos têm buscado ser o novo na política. Isso. Virou moda. Exato, é moda. Criticam e criminalizam a política, mas querem estar dentro. Boa parte desses novos políticos, aspas, vem de famílias tradicionais, que sempre ocuparam espaços de poder através da política. Isso. Na sua opinião, essa busca desesperada por ser o novo na política não é, na verdade, a tentativa da manutenção do poder, só que através de uma nova imagem? Pois é, Cícero, eu acho que o novo uma hora vai ficar velho. Quando eu quero disseminar a história da boa política para que ela não fique ruim. As pessoas precisam justamente disso, dessa roupagem da política que resolve o problema. Então, o novo, que é para fazer uma manutenção política, chega uma hora que a máscara cai. Eu acredito muito na renovação de quadros, eu acredito que a oxigenação da política se dá pela renovação. A gente precisa mais à frente, no momento oportuno, não é esse ano, discutir sobre pautas como a reeleição, metodologias eleitorais para facilitar a participação da sociedade na questão eleitoral, porque política todo mundo participa, tem que participar. O ato de reclamar um problema da sociedade é política, mas eu acredito que, nesse momento, a história do novo e do velho vai ficar contraditória, porque nós precisamos de pessoas que tenham experiência em gestão para resolver os problemas da cidade. Porque, como eu disse, Ricardinho, a gente percebe nesse movimento que realmente é uma onda que virou uma moda. Então, as pessoas buscam se apresentar como novo, muitos usam até sigla, né, para que pareça mais ser o novo. E assim, efetivamente, eu vejo uma dificuldade, não sei como você vê, da gente conjugar esse binômio, nova política com um sistema político arcaico. Como? Né? O sistema político é o mesmo desde quando eu nasci, eu tenho 34 anos. Como fazer uma nova política com um sistema, né? Uma nova política, mas o sistema em si é muito antigo, muito velho. Pois é, a gente mesmo com a nova política, com a renovação de alguns quadros no Congresso Nacional, no ano passado, 2019, que é o primeiro ano da legislatura atual, muito pouco mudou-se sobre o sistema eleitoral e político. Quando a nova política poderia, essa nova política, na aspas, poderia e deveria ter modificado. Eu acho que parte, primeiramente, por uma reforma política, né? Isso. A gente precisa reformar esse sistema. A gente vive, na verdade, no sistema da política do eu quero mais, né? Exatamente. 513 deputados federais em Brasília, né? Buscando satisfazer as suas demandas, muitas delas pessoais, e a gente sente que há um engessamento até na forma de fazer política. Eu vejo uma certa contradição quando se busca muito a nova política, mas não se tenta lá mexer na causa, que é um sistema político fadado à velha política. Eu até lanço os desafios para que aqueles que se põem como novo na política possam mostrar novas atitudes, novas ideias, para que a gente possa, de forma coesa e sincera, porque a gente vive a era da verdade. O combate à fake news nesse ano será total. Então as pessoas não têm mais espaço para mentira, para enganação, para esquecimento. A gente precisa fazer com que o novo mostre como é que a política verdadeira tem que ser feita, a de transformação social. Pois é, Ricardo, porque os problemas, eu vejo assim, eles são reais e concretos. Isso. E as pessoas querem saber como esses problemas serão resolvidos. Exato. Né?
A gente tem uma capital, né, com baixíssimo índice de programa de saúde da família, né, uma atenção básica na casa aí dos 26%. E a gente sabe, segundo a Organização Mundial de Saúde, a atenção primária é responsável por resolver 80% dos problemas da saúde de uma comunidade. Exato. Uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, onde só 10% dessa cidade tem um plano de saúde. Quem vai atender essas 900 mil pessoas, né? Esses são os problemas reais e concretos. Quem vai resolver os problemas do transporte público nosso, que é um dos mais deficitários. Enfim, né? A sexta capital, apesar de o Estado ter diminuído o índice de violência, mas a sexta capital, mais de 60 homicídios para cada grupo de 100 mil habitantes. A sexta capital mais violenta do país, quase 17% de desempregados. Então, eu acho que a gente precisa tratar mais das coisas reais, né? Porque a gente tem visto nessa era da mídia digital e das fake news, é uma política muito de fantasia. Eu acho que a gente tem que chamar a comunidade, como você tem buscado fazer, Ricardinho, e a gente discutir os problemas reais e concretos e dizer as soluções são essas, as soluções reais, né? Isso, Cícero, por isso que uma das grandes pautas que eu estou elencando é que nós, os pré-candidatos, possamos nos reunir até mesmo para debater pautas. Claro. O momento não é eleitoral. A eleição vai ficar lá para agosto, a convenção vai dizer quem é candidato, quais são as alianças, as composições. Até porque a eleição, o prazo é muito curto, né? 45 dias. 45 dias. Então, eu acho que realmente a pré-candidatura, hoje, essa pré-campanha, né, ela deve servir como esse espaço. Uma brincadeira que eu faço é que a nova política não pede voto. A nova política mostra a proposta e o eleitor é que tem que definir se vai votar ou não. Então, eu faço esse desafio. Quem for novo na política, não peça voto. Mostre que você tem um diferencial e faça com que as pessoas acreditem na sua credibilidade. E a gente tem que fazer justamente isso, que nós fazemos agora, nesse momento. Debater pautas, temas, problemas, buscar solução. Você vê a possibilidade de pré-candidatos como JHC, talvez Dr. Alfredo Gaspar, né, se assim decidir, participar desse movimento de pré-campanha, de debate, de ciclos de discussões nessa pré-campanha? Acredito que quem prega a nova política, a gente tem que, na verdade, essa palavra chama inovação, né? A inovar na gestão. Então, por que a gente não inova politicamente? Já pensou, Maceió, a gente é a 17ª cidade mais populosa, como o Cícero falou, 1 milhão de habitantes. Mas a gente é a 38ª em riqueza. Então, a gente tem um gap aí, uma distância, um hiato. Já pensou se Maceió inova e mostra para todo o país que os pré-candidatos a prefeitos têm altivez, fazem com que a sociedade fique acima do interesse pessoal ou de grupos coletivos. Possam conhecer suas propostas por mais tempo, mais detalhadamente. Unir a todos para mostrar à sociedade, olha, nós somos civilizados, porque a nova política mostra isso. Esse conceito de nova e boa política é que os pré-candidatos tenham a civilidade de dialogar como estão fazendo aqui agora. Eu acho que a gente tem que sair desse jogo do vale tudo, né? Eu quero me eleger, né? É o que importa. Eu acho que a gente tem que mostrar algo diferente, a população de pessoas trabalhadoras. Maceió merece realmente, né, ter um projeto sério. Por isso que no sábado fizemos o evento do nosso Partido Avante, Cícero esteve presente, Ronaldo Lessa também. Todos os pré-candidatos foram convidados, porque eu acredito que nós precisamos mostrar à sociedade que nós estamos unidos por Maceió. Se lá na frente cada um vai seguir seu caminho e a gente vai ser concorrente, nem adversário, nem inimigo. Concorrente, quem vencer vai precisar de todos os outros. Claro, isso é bom para a democracia, Ricardinho, até porque a eleição em 2 turnos permite isso. Exatamente. Né? Você tem uma pluralidade de propostas, de ideias no primeiro turno, e aí, no segundo turno, né, depois do cenário posto, cada um entende qual é o melhor caminho. A gente é um estado pequeno que exporta lideranças políticas. Não vamos aqui fazer o julgamento desse tipo de lideranças, mas nós temos políticos destacados no cenário nacional. Então, a nossa proposta é, por que não Maceió liderar uma nova forma de fazer pré-campanha, onde todos os pré-candidatos a prefeito estão dialogando temas e pautas da sociedade. Importante. Ricardo, eu vou fazer uma pergunta, peço que você responda somente após o intervalo, por favor. Seu pai, Ricardo Santa Rita, tem ligações estreitas com os Calheiros. Você já militou no MDB. Por que deixou o partido, o MDB? Foi a falta do espaço com os Calheiros que o fez ir para o Avante? A gente volta já. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A
água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo Cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta com Folha na TV, pela TV com o Maceió, TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o pré-candidato à Prefeitura de Maceió, Ricardinho Santa Rita, pelo Partido Avante. Ricardinho, deixamos uma pergunta antes do intervalo. Ela traz essa questão da ligação do seu pai com os Calheiros, com o MDB. Você militou durante muito tempo no MDB e resolveu sair. Por que dessa saída? Foi a falta de espaço que o fez ir para o Avante? Pois é, Cícero, foi na verdade uma ruptura. Meu pai tem uma relação até bastante pessoal com o senador Renan, desde a década de 80, na minha infância ainda. O senador Renan foi candidato a governador em 90, perdeu a eleição, e dos poucos amigos que estiveram lá do senador Renan, estava lá Ricardo Santa Rita. E essa relação dos dois é dos dois, não competem tanto a família. Eu tenho um irmão, o Rodrigo, que tem relação praticamente zero com a família Calheiros. Meu irmão é médico, está militando na vida dele, e eu sempre tive uma relação com a política, e era natural que sempre eu pudesse ocupar espaços via MDB, via o grupo do senador Renan Calheiros e do governador Renan Filho. Só que eu decidi por uma ruptura, porque a forma de fazer política que eu acredito é diferente, é divergente. Qual a principal diferença da sua forma com a forma do senador Renan Calheiros fazer política, por exemplo? O pragmatismo eleitoral de se fazer políticas com alianças, que você vai muito mais buscar políticos ocupando espaços técnicos. Eu sou a favor de que a gente tenha uma mescla. A gente precisa cada vez mais de gestão propositiva. O governador Renan Filho faz um governo bem avaliado. Existem diversos pontos que eu concordo, porém alguns pontos que eu discordo. Muitos pontos que eu discordo também. Quais os principais? Os principais pontos é justamente essa forma de fazer política. A política eu acredito que tem que ser feita em grupo. Quando eu, Ricardinho, pré-candidato, proponho que todos os pré-candidatos possam disputar com condição de igualdade, dialogar pautas, temas, lá no grupo que o MDB faz, existe uma verticalização de forças. Eu acredito justamente nessa ruptura. Eu acredito que há uma horizontalização. Isso não é um mal de quem senta na cadeira, Ricardinho? Talvez seja o mal do poder, né? A gente às vezes fala sentar no poder e as pessoas no poder se transformam. Mas eu acredito que não, porque eles já tiveram dentro, fora, a política é cíclica, eles têm décadas de atuação política, e eu acredito justamente, não nessa nova, mas na renovação política. Você foi preterido pelo governador Renan Filho? Não, por diversos momentos a gente teve conversa para eu participar do governo, várias vezes. Só que não era da forma que eu concordava. Eu queria fazer, na verdade, algumas inovações na gestão, só que o grupo político é tão amplo que a gente ia contrariar interesses. Uma coisa que eu fiz na minha vida inteira é tentar construir a minha retidão. E para contrariar interesses, eu não posso participar de certos grupos. Tem como fazer essa política sem levar em consideração esse grupo? Eu acredito que a gente tem que tentar. A gente tem que tentar porque a forma tradicional, ela pode ter avançado pouco. A gente precisa avançar mais. A sociedade precisa dessa inovação e dessa ruptura política para poder construir um novo modelo de fazer a gestão do jeito que ela tem que ser feita. Então, eu fui estudar, fui me especializar para tentar entender como a gente pode planejar. Uma das grandes mudanças que o Brasil precisa, justamente, a gente falou, é uma reforma legal num ambiente administrativo, eleitoral, político, para que a gente dê à sociedade a chance de eleger melhores políticos. É isso que eu tenho pregado e isso que eu defendo. O poder econômico ainda é um fator determinante, né, no resultado eleitoral. Né? Infelizmente. Eu acho que qualquer pensamento de mudança tem que ser num objetivo, com esse objetivo, né? Da gente equalizar melhor, a gente tentar dar um equilíbrio melhor
e que essas novas forças políticas possam competir com igualdade. Porque, Exato. infelizmente, né, às vezes na verdade, é um jogo de carta marcada. Eu sou adepto da política da verdade. É justamente isso. Há uma democracia, não existe, pode não ser perfeito, mas não existe ainda um modelo melhor de sistema político do que a democracia. E nós precisamos exercê-la. Por isso que nós estamos tentando fazer com que todos os pré-candidatos se alinhem para, democraticamente, o cidadão eleitor tenha consciência de escolher qual o melhor caminho que ele quer para Maceió. E voltando, lembrando essa questão do novo, a gente, por falar das várias formas de fazer política, eu acho que o novo está muito mais nas ideias, na concepção, né? Inclusive a concepção que a gente tem de vida, de mundo, extraída das experiências que nós tivemos, né, ao longo de nossas vidas, do que a idade em si, né? Exatamente. Tem muita gente nova, extremamente conservadora, com pensamentos, né, ultrapassados, e muita gente de cabelo branco aí, super para frente, né, com ideias bacanas que podem melhorar demais a vida das pessoas. Exatamente. A gente tem que saber que, na verdade, existem pessoas que são jovens há mais tempo que outras pessoas. A juventude, né, o novo, é o estado de espírito. A gente tem que sempre se reciclar, se capacitar, sempre estar se atualizando dos fatos. E verdadeiramente, viu Ricardinho, eu tenho para mim um grande exemplo, é o Pepe Mujica, por exemplo, do Uruguai. Do Uruguai, exatamente. Já um senhor, né, com uma idade bem avançada, mas com uma mente jovem, moderna. Existem dois políticos ali daquela região, o atual governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que eu tenho até uma referência, e o Pepe Mujica. O Eduardo tem minha idade, 34 anos. O Pepe já está com 70 anos de idade. Ou mais, eu ou acho. mais. E ambos, 80. Exatamente. E ambos possuem a mesma característica de buscar justamente criar novos quadros para que eles possam ascender na política. A política é feita de grupo, de pessoas, de gente. A gente tem que identificar que são essas pessoas que podem ajudar a gestão a Você acha, avançar. então, que, partindo desse princípio, que, para a gente finalizar esse tema, o governador, o governo, a política do MDB não propicia isso, essa renovação de quadros? Não propicia essa renovação de quadros porque a gente vê o mesmo pragmatismo da distribuição de cargos. Eu mesmo, uma das críticas que fiz ao governador desde o princípio foi você venceu a eleição e a sociedade acende o Renan Filho como uma nova esperança. Eu acreditava que naquele momento ele deveria compor o quadro, como tem muitos técnicos bons, excelentes técnicos. Se eu citar um aqui, ou os outros vão ficar de fora. Mas a gente precisava não partir para o pragmatismo que partidos tomem conta de quiões. Eu acredito muito que a gente pode e deve sim identificar talentos nos setores, nas classes. A sociedade tem muita gente boa e eu tenho cada dia, mais essa semana, como pré-candidato, conhecido pessoas e voltado a dialogar com pessoas, amigos antigos, que têm competência e capacidade para administrar a cidade, o Estado e para poder ajudar na política de qualquer forma, seja como empresário, como profissional liberal, autônomo, como cidadão também. Você participou da gestão Temer, Ricardinho. Isso. Você acredita que ele fez um movimento golpista? Você se sentiu confortável em assumir um cargo, acho que secretário nacional de irrigação? Isso, exatamente. Do Ministério da Integração. Ou seja, você se sentiu bem, você não se sentiu constrangido naquela conjuntura? Isso é interessante porque pouquíssimas pessoas ficaram no governo Dilma e no governo Temer. Eu fui ao Ministério do Turismo em 2014, 2015, o ministro Vinícius Lages, alagoano, me conhece e me convidou para ser assessor dele. Depois fui assessor especial do Ministério da Agricultura, a ministra Cátia Abreu. Durante o período, fiquei coordenando a fusão da pasta da pesca com a agricultura. O ministro da pesca era o então ministro do Barbalho, que hoje é governador do Pará. E aí a ministra Cátia Abreu, ela ficou junto ao presidente Dilma no comitê de crise da articulação política e eu participei ativamente desse comitê. O que é que aconteceu? A presidente Dilma, ela tinha uma insustentabilidade política, Cícero. Eu era contra o impeachment no início, mas quando eu vi que o governo não tinha sequer 1/3 da Câmara, você não consegue avançar, aprovar as suas propostas, e infelizmente a política é feita desse pragmatismo jurídico, que é você tirar o presidente. Mas aí é uma contradição do que a gente estava falando agora. Você vê assim, Ricardinho? Não é? Esse movimento, o que a Dilma, eu acho que talvez enfrentou a grande dificuldade foi justamente por isso, né? Não tinha maioria, teve uma dificuldade de... Porque infelizmente é isso, a regra do jogo é muito antiga. Você elege como fazer diferente? E justamente a gente tem que rever como é que o nosso Congresso Nacional... Talvez você não tivesse que ter dado apoio naquele momento, porque por quem tentou, mesmo que de uma forma incipiente, ou talvez muito... pontual, né, dada a situação de crise política, talvez tenha sido o motivo da Dilma ter feito isso, mas talvez não fosse o momento de você participar ativamente disso, já que ela teve essa ruptura com o Congresso. Justamente, e eu participei do Comitê de Articulação Política no Congresso Nacional, tinha 30 anos de idade, foi uma grande experiência,
para tentar estancar essa crise que existia no Brasil. Porque a crise política, infelizmente, ela já estava desencadeando para a crise econômica, para a crise financeira. Criou-se um ambiente. Houve uma inviabilidade, né? Isso, criou-se um ambiente. E quem foi o grande produtor de tudo isso, na verdade, era Eduardo Cunha, que hoje a gente sabe onde está. Então, infelizmente, a política tem esse pragmatismo que, Cícero, a gente tem que educar o eleitor para o eleitor colocar lá no Congresso melhores nomes, melhores quadros. O Temer também não teve um papel importante? Teve um papel importante. Ele articulou, junto com alguns ministros, esse jogo político. Porque naquele momento e mesmo assim você não se sentiu constrangido de fazer parte do governo dele? Eu fiquei 3, 4 meses fora. Foi quando o ministro Helder, que me conhecia na época da fusão da pesca com a agricultura, me convidou para a Secretaria de Irrigação. Por quê? O ministro Helder de Belém do Pará tem uma relação comigo, até a gente tem uma relação muito boa, e o ministro Helder Barbalho disse, olha, venha para cá para tocar, porque tem 2 projetos muito grandiosos em Alagoas, e eu preciso que um alagoano me ajude a tocar isso, dentre eles o Canal do Sertão. E foi quando assumi a secretaria, fiquei menos de um ano, entreguei meu cargo em março de 2017, ou seja, eu fiquei no governo Temer 9 meses, no governo Dilma quase 2 anos, e aí eu saí para tocar minha vida, porque eu sabia que a partir dali eu não conseguia mais realizar o que eu queria para o Brasil, mas principalmente para Alagoas. Então, eu participei do governo Temer por uma ocasião que foi importante para que a gente entregasse o Plano Nacional de Irrigação, que já estava sendo feito durante a gestão do governo Dilma, com a ministra Cátia Abreu. Ela até eu consultei ela, senadora, ela já senadora, novamente, presidente da CNA ainda. Estou indo lá assumir a Secretaria de Irrigação. Ela fez, olha, tem um Plano Nacional de Irrigação, que nós, juntos com a ONU e a OEA, a FAO e o ICA, precisamos entregar à população do Brasil. E aí foi um grande marco na minha vida de gestão pública administrativa no governo federal como secretário nacional, que entregamos, e após a entrega eu entreguei o meu cargo, saí, o ministro Helder ficou mais um ano e eu não participei mais do governo Temer. Você pretendia ser secretário de turismo aqui no estado, Ricardo? No começo houve uma conversa nesse sentido, alguns empresários do setor me alçaram a isso. Também houve conversas para assumir a Secretaria de Ciência e Tecnologia, já que eu tenho uma relação muito próxima com essa área de empreendedorismo e inovação, uns outros cargos também. Houve convites, houve conversas, mas não chegamos a um denominador comum, porque as realizações que eu queria transformar, por exemplo, quando eu assumi a Secretaria de Irrigação, eu tinha uma pauta, resolver um problema do Canal do Sertão, entregar o Plano Nacional de Irrigação. Quando eu consegui entregar o plano e consegui a alocação de verba orçamentária para o Canal do Sertão, eu saí porque eu não tinha mais o que fazer. Então, no governo do estado, seja municipal, qualquer governo que eu possa participar, eu não vou para ficar durante 1 ano ou 4 anos assumindo o cargo público. Eu vou para qual é a meta desse ano. Eu me especializei em administração, sou administrador de empresas por formação, tenho meu MBA em marketing e eu acho, Cícero, que a gente precisa ocupar cargo público por um período de tempo com um foco específico em resolver problemas. Então, uma das conversas sobre a Secretaria de Turismo foi um grupo de empresários que queria que eu fosse da Secretaria de Turismo. Tanto fortaleceu o meu nome que eu acabei indo para o Ministério do Turismo, ser assessor do ministro Vinícius Lages, que é um técnico que agora assumiu o Sebrae em Alagoas e vai ajudar muito a Alagoas nessa nova etapa da vida dele. Falando de política, mas na sua essencialidade, você milita em que campo político, Ricardinho? Você se considera de esquerda, de centro, de direita? Qual a sua linha político-ideológica? Pois é, todos aqueles testes que existem, que a gente faz, tem muito teste na internet, eu sempre fiquei como um centro. Eu acho que a gente tem que praticar a política do bom senso. A esquerda e a direita têm ideias muito boas, como também tem ideias ruins. Eu sou muito crítico com o meu prefeito, que é o Rui, o meu governador, que é o Renan Filho, e o meu presidente da República, que é o Bolsonaro. Eu não votei em nenhum deles. Mas por que são meus? Porque eu sou cidadão de Maceió, de Alagoas, do Brasil. E aí eu tento falar que nesse momento político de polarização, a gente vive a nível nacional uma cegueira. O Saramago escreveu o Ensaio sobre a Cegueira, que é um livro que eu adoro, até precisando reler, e a gente precisa, na verdade, enxergar um passo adiante. Eu brinco que a gente precisa enxergar um passo avante, que é o trocadilho com o nome do partido, e acredito que o bom senso. O que é que tem de programa social que a esquerda implantou no Brasil, que é exitoso? A gente tem que fazer, aprofundar, dialogar. O que é que tem de programa econômico que a direita implantou? A gente também tem que discutir, dialogar. Por exemplo, hoje a gente tem ontem a lei das PPPs no governo do estado, a Casal está aí para ser privatizada, estão para privatizar centro de convenções, e aí um governo que é de centro-esquerda está tomando uma posição de privatização que é uma linha de centro-direita. Por quê? Porque precisa resolver um problema, que é o saneamento de Maceió. Então eu sou a favor da política, eu sou dessa visão de centro, não em cima do muro, eu me posiciono sempre, sou incisivo
Inclusive, às vezes a gente, quando é incisivo, arruma discussões e alguns atritos, mas eu acredito que a política tem que ser feita de diálogo, de consenso, convergência, de concórdia e de união, e eu acredito muito que a gente tem que pegar os elementos positivos para resolver problemas. Essa é a minha pauta. Ricardinho, nós temos um quadro aqui chamado Curte ou Não Curte. A gente apresenta uma imagem para o entrevistado, pergunta se ele curte ou não curte, e que faça um breve comentário se assim entender. Isso. Sei que você não vai fugir da raia, né? Jamais. Tem posição. Vamos lá. O próximo bloco. É isso. Primeira imagem, por favor. Senador Renan Calheiros. Senador Renan Calheiros, eu não curto porque, infelizmente, ele precisa se renovar politicamente. É isso que eu falo. Ele, no último ano, nesse mandato que ele fez na legislatura, ele pouco dialogou com Alagoas. Foi mais um diálogo nacional. Próxima imagem. Presidente Jair Bolsonaro. Presidente Bolsonaro. Eu não curto ainda. Um amigo perguntou ontem o que é que eu achei do governo dele. Eu achei que tiveram algumas sementes plantadas, mas o presidente Bolsonaro ainda arrumou muita confusão. E depois que eu cheguei em casa ali, mais confusão. Acho que ele precisa de menos confusão. O Brasil precisa de resolver problemas, solução. Então não curto. Não curto. Próxima imagem. Privatizações. Privatização. Eu acho que, por exemplo, eu sou muito crítico do serviço da Casal. E esse ponto específico tem que ser resolvido. Tem problemas estruturais em Maceió que a Casal não conseguiu nesses anos todos. Então eu acho que a gente tem que dialogar a privatização, nem que seja um lote. A pessoa, se um bairro for privatizado e resolver o problema, aí privatiza o restante. Então eu sou a favor da privatização onde a gente não tem hoje serviços públicos de qualidade. Próxima imagem. Prefeito Rui Palmeira. Qual é o problema do Rui, né? Eu digo assim, eu posso começar a curtir agora esse projeto do Nova Maceió. Ele começou a pavimentar as ruas, mas eu acho que falta ainda um foco de política social. A gente precisa... o grande desafio de Maceió é combater a desigualdade social e ajudar a resolver o problema das pessoas. Curto ou não curto? Aí, no caso, não curto também. Próxima imagem. Governador Renan Filho. Governador Renan Filho, ele também é bem avaliado. Existem pontos fantásticos do governo dele, mas eu não curto, principalmente como agora a gente está dialogando sobre Maceió. Acho que o governo ele poderia e deveria fazer mais para Maceió. Trabalhou muito interior e acho que a capital... Ele tem esse projeto Vida Nova nas Grotas, mas, por exemplo, urbanizou grotas e não saneou. Então, existem pontos estruturais ali que não curto. Próxima imagem. Senador Rodrigo Cunha. Pois é, senador Rodrigo Cunha, eu tenho um carinho pessoal, votei nele. Eu vou dizer que curto o senador Rodrigo Cunha, mas eu tenho andado e visto as pessoas reclamarem muito de uma atuação mais pessoal do senador. Até se o senador vê esse programa, nesse primeiro ano ele ficou muito lá na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle e trabalhou o processo de creches. Eu acredito que o senador Rodrigo precisa esse ano encampar a rua, encorpar, dialogar com as pessoas. Mas eu curto o senador Rodrigo. Ricardinho, quero aqui mais uma vez agradecer a sua participação. É importante que pessoas como você, que se dispõem, né, a fazer parte desse processo democrático de colocar o nome, a gente sabe que não é fácil, né? Você passa a ser julgado pelas pessoas e a gente vive a era das fake news, né? De muitas mentiras, algo que é muito terrível. Eu acho que a gente, como você bem colocou, nós podemos ter diferenças ideológicas, nós podemos ter pensamentos diferentes, estar em campos políticos opostos, mas inimigos jamais, né? Acho que já temos que ter virado essa página, né? A gente tem que viver numa sociedade civilizada. Exatamente. Né? Então, assim, eu agradeço a você a sua participação. Desde já, reiterar o convite para que numa próxima oportunidade você possa estar aqui, né? Que a gente possa fazer uma boa discussão ao longo desse ano, pensando em Maceió. E deixo um espaço para que você faça suas considerações finais, por favor. Pois é, Cícero, eu agradeço o espaço, agradeço a oportunidade de a gente fazer esse debate, esse bate-papo aqui. E dizer à TV Maceió e aos seus telespectadores que estamos aqui para isso, para debater, dialogar problemas, buscar solução e com sinceridade, com verdade. A gente só consegue resolver o problema da sociedade, da cidade pela política e apenas o diálogo, a união, o consenso, a convergência em prol de um senso comum, de um bom senso, é que a gente consegue resolver efetivamente os problemas que a gente vive hoje em dia. Obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez, Ricardinho. Obrigado a você pela audiência. Folha na TV, o nosso compromisso é com a verdade.